Olá, meu povo. Peraí que eu deixei ao contrário. Bom dia a todos. Gente, que calor horroroso por aqui. Ó, eu vou lhe dizer. Eu já senti muito calor em Salvador, mas no outono não. E eu tô aqui hoje de surpresa, certo? Como sempre, assim, como é que as pessoas dizem na Coreia, aleatoriamente, resolvi fazer uma live com vocês neste sábado pela manhã. Eu gostaria de falar sobre o outono da vida. E quem me inspirou a falar sobre isso foi a minha cunhada, Vitória. Oi, Vi! Foi a minha cunhada que cantou uma música belíssima, ela tem uma voz muito bonita e cantou uma música belíssima, mandou pra mim. Falando sério, eu não queria ter você como programa. Enfim, sobre as cicatrizes que a vida fez. Ninguém diz, não é? Mas a vida faz em nós, mulheres da nossa idade, homens também, porque eles se escondem atrás de uma máscara de macho alfa, de superpoder, que tiram de letra tudo, mas não tiram de letra tudo. Alguns choram na calada da noite, eu acho isso lindo, porque mostra que existe nele, sabe, um lado muito humano, muito gente, muito perfeito. A lágrima, ela vem banhando a alma da gente, vem fazendo uma faxina na alma. Repare que depois de um choro profundo, intenso, você sente um certo alívio. É como quando você vai a um podólogo, parece que o pé está pesado, quando você sai do podólogo, tá leve, leve, e você sofreu para chegar até ali, não é porque dói. Alguns momentos doem, principalmente quando tem uma unhazinha encravada. Ô, Rosana, você vai chamar a gente no sábado de manhã para falar sobre unhas encravadas? Não, o que eu estou fazendo é uma linguagem metafórica. Eu estou usando analogias para dizer a vocês que as cicatrizes que a vida fez em nós, elas são preciosidades. Oi? Cicatrizes são preciosidades, para mim são. Vocês sabem por que eu tenho muito orgulho de minhas cicatrizes? Eu tenho muito orgulho porque elas me dizem, pô, você sofreu na carne, na alma. Você enfrentou, mas você sobreviveu. E aquilo que eu digo, sempre vou repetir hoje, aquilo que dói e maltrata, mas não mata, e fortalece. E é por isso que eu acredito que no outono da vida, que é o que eu estou hoje, muitas mulheres aqui no Instagram, no TikTok, em todas as plataformas, elas realmente estão no outono da vida. E a gente se habituou a entender que o outono é uma estação feia, é uma estação seca, árida. Não, não é. O outono é uma estação de vento, é uma estação de folhas que caem em alguns lugares do mundo, amarelas. Até aqui no Brasil também, em alguns lugares, elas caem amarelinhas, fazendo um tapete, como se fosse Deus dizendo, passe por aqui. Eu estou fazendo um tapete para você passar. Ok, mas passar para onde? Para a primavera. O outono nos prepara para tempos mais bonitos. Aí você vai dizer, nem sempre. Olha, gente, aqui não está falando com vocês uma positivista tóxica. Eu não sou daquelas pessoas que ficam achando que tudo passa. Isso é fato. Mas eu não fico achando que depois você esquece, que você não vai sentir dores, não. Você vai sentir dores para a vida inteira. Porque essa é a função das cicatrizes, principalmente das cicatrizes de alma. Elas não estão ali para você ficar com raiva, olhar para elas e sentir raiva, mas elas estão ali para mostrar que você vivenciou a dor, mas você sobreviveu a ela. Porque cicatrizes nem sempre sangram de novo. Só sangram quando há um outro corte em cima, ou quando você permite, quando você bota o dedo e futuca até ela sangrar. Mas aí é porque você está sendo masoquista.
Eu não sou uma pessoa masoquista, mas de vez em quando uma cicatrizinha que está lá escondida, ela sangra. Aí eu paro para fazer uma autorreflexão e aí eu digo assim, não, eu futuquei na minha cicatriz. Quando eu pensei isso, quando eu vi isso, quando eu fiquei com raiva disso, eu futuquei nela. A função da cicatriz na alma e no corpo não é para que você esqueça. Sofrimento não significa amnésia. Mágoa não significa amnésia. O perdão também não significa amnésia. Significa que você olha para a coisa e desafia. Eu ainda estou aqui. Sim, eu ainda estou aqui. Não foi nenhuma relação analógica com o filme, mas de repente caiu como uma luva. Porque eu ainda estou aqui. Para falar de minhas cicatrizes. Para dizer, ó, venci. Oi, eu estou aqui. Sorrindo, quando muitas vezes eu precisaria estar chorando, ou deveria estar. Mas eu fui criada numa geração em que se dizia pra gente, engula o choro. Pare com isso, não está doendo nada. Mas estava doendo sim. Incomodava sim. Mas me diziam, engula o choro. Cala a boca. Se você chorar, vai apanhar mais. Não era por maldade, era por ignorância dos nossos pais. É porque eles queriam talvez nos fortalecer, ou talvez por achar que nós estivéssemos sendo molengas. E aí eu engoli o choro. E aprendi a engolir o choro. Eu não chorei nem no enterro do meu pai, nem no enterro da minha mãe. Mas eu desabei quando eu cheguei em casa, sozinha. Como se só o meu travesseiro pudesse saber que eu choro. E eu sentia que cada lágrima caída de mim pela dor, e porque estava costurando uma cicatriz em mim, eram como pérolas. Sabe? Minhas lágrimas, cada gotinha de lágrima que caía, ela brilhava em mim. E eu não deixava ninguém ver, como se eu tivesse com um baúzinho ali de pérolas preciosas minhas, construídas como uma pérola verdadeira, é construída dentro de uma concha, com dor, com sofrimento, com lágrimas, que ninguém via, porque a gente tinha o dever de ser forte. Então hoje, no outono da vida, eu percebo que há uma beleza subentendida no outono. Porque é o outono que nos prepara para a primavera. A primavera é a estação das flores coloridas, da beleza no ar. Mas nem sempre, como eu dizia há pouco, significa dizer que quando você entrar na primavera, todos os seus problemas vão desaparecer, que você não vai sentir mais saudade de nada. Não! Seria uma irresponsabilidade minha, que sou de alguma forma, não sei como eu consigo isso, ser formadora de opinião, construir essa ideia dentro das pessoas. Obrigada, Andresa, eu sei que Deus me viu. Deus me vê todos os momentos, até quando eu estou zangada com Ele, sabia, Andresa? O Deus de amor, de fé, Ele existe na minha vida. E se não fosse Ele, eu não teria sabido lidar com as minhas cicatrizes. Esteja certa disso. A gente está vivendo hoje um mundo polarizado, de todas as formas, religioso, político principalmente. Um mundo polarizado no gosto musical. Você vê uma menina de 13 anos que foi empurrada pelos colegas de um segundo andar, porque ela era fã do K-pop, do K-pop coreano. Eu sou, estou arriscada a ser atropelada a qualquer momento, estou nem aí. Sabe? A gente precisa entender que esse mundo polarizado que está aí, é preciso muito outono para saber enfrentá-lo. Porque eu acho que essa polarização é o próprio outono, não de uma forma ruim, mas uma oportunidade com os ventos fortes que vêm no outono,
com as folhas que secam de uma árvore frondosa no outono, é a oportunidade que a gente tem de refletir sobre quem somos na fila do pão. Quem somos nós neste mundo polarizado de dores, de lágrimas? Quem somos nós que vivemos à custa de criticar o outro sempre? E eu não estou me excluindo disso não, porque eu não sou perfeita. Mas quando eu vejo alguém dizer uma bobagem muito grande sobre um assunto que eu domino, eu fico num misto de raiva e desejo até de magoar a pessoa. Depois eu paro, penso e digo, não, eu não tenho esse direito. Eu não tenho esse direito. Esta escolha dessa pessoa foi fruto das leituras que ela fez, da educação que ela recebeu, dos amigos que ela tem. E nem todo mundo teve a sorte e a felicidade de ter amigos maravilhosos como eu tive. Amigos que fazem 58 anos na minha vida, como amigas mesmo. Não é, Amélia? Amélia Noronha. A minha amiga, que nós nos conhecemos quando eu tinha 10 anos. Tínhamos 10 anos, as duas. Temos as duas 68 anos. Destinos totalmente diferentes. Um olhar para o mundo muito diferente. Amélia é aquele olhar para o mundo contemplativo, de ver não somente o lado do bom, mas de entender, e foi ela que me ensinou isso, que todo lado ruim tem um motivo. E os doramas coreanos também estão me ensinando isso. Que o mal, aquele cara mal, o ruim, o bandidão do dorama, ele teve uma educação que o levou a isso. Somos pessoas responsáveis pelo que os nossos filhos serão amanhã. Então, eu estar no outono da vida, para mim, é uma responsabilidade muito grande, porque era mais do que é hoje. Hoje a responsabilidade é comigo mesma. Mas quando minhas filhas eram pequenas, adolescentes, pré-adolescentes, jovens, adultas, eu tinha o dever de mostrar para elas a vida como ela é. Oh, minha querida Andresa, muito obrigada. Oh, querida, para mim também é uma honra ter sempre você aqui, viu, Andresa? E me dizendo essas palavras tão lindas. Obrigada, meu amor. Mas é isso, eu acordei com essa vibe. Quando eu ligo aqui, gente, juro. Zara, como vai? Hello. Quando eu entro aqui, gente, para fazer uma live, acreditem ou não, eu não planejo absolutamente nada. Vocês sabem por quê? Porque a minha vida é um baú imenso de alegrias, de tristezas, de erros, de acertos, de humildade para aceitar críticas construtivas, mas nem sempre foi assim. E eu aprendi que a gente, quando faz uma crítica construtiva, a gente tem que também ajudar a pessoa a encontrar um caminho bacana para resolver aquela questão que você acha que ela tem de errado. Pelo menos foi assim que eu fiz com minhas filhas. Não são perfeitas. Eu devo ter deixado muitas cicatrizes nela, mas eu sei também que eu plantei muitas alegrias. A essas alturas do campeonato, eu não quero nem mais saber quais são as cicatrizes que eu deixei nelas, mas que deixei como toda mãe presente, atuante, às vezes inflexível, mas absolutamente ética. Eu devo ter deixado algumas cicatrizes. Agora, sou muito feliz também, porque elas se lembram com muita alegria de todas as coisas lindas que eu fiz para elas, surpresas de aniversário, me vestir de palhaço, fazer peças teatrais, enfim. Mas não fui perfeita. Nem sempre fui um bom exemplo, né? Então, eu aprendi, em primeiro lugar, e foi no outono da vida que isso veio com tanta intensidade, que a melhor educação que você pode dar ao seu filho é o seu exemplo. Se você é do tipo de mãe que não visita a sua mãe, que não leva seus filhos para verem a avó uma vez por semana, pelo menos, nem que sejam por 10 minutos, nem que seja por 10 minutos,
para dar um beijo na avó e dizer, olha, essa é sua avó, essa é a casa dela e ela existe, tem que ser respeitada. Mas para isso você tem que fazer. Mesmo que chegue um momento que eles digam, eu não quero ir, é importante que eles saibam, minha mãe foi na casa da minha avó. Ou você estará fadada, minha irmã, a ficar sozinha. A ficar dias e dias sem ter ninguém para conversar. Sem ter ninguém para ligar para você e dizer, bom dia. Bom dia, mãe, como é que você está? Como é que você passou a noite? Isso é tão gratificante, sabe, gente? A gente precisa, sem dúvida nenhuma, entender que ninguém educa filho dizendo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Minha mãe foi, não, not speak English, not. Estou aprendendo, estou em classe, English, mas ainda não, not. Então, assim, voltando ao que eu estava dizendo, meu amigo ou minha amiga Zara está perguntando se eu falo inglês. Eu estou tomando curso de inglês, mas ainda estou iniciante, ainda estou na conversação. Então, gente, como eu estava dizendo, minha mãe pelo menos foi honesta, ela dizia, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Mas isso não funcionava muito, não. Porque quando eu fui mãe, eu fui a imagem e a perfeição dela no início. Até que os livros me ensinaram que eu poderia ser uma mãe Rosana com Z, simplesmente. Uma mãe que desse exemplos para que minhas filhas os seguissem. E elas seguiram. O exemplo da ética, por exemplo, elas seguiram. Eu não vou falar muita coisa que vai parecer uma autopromoção. Eu não estou aqui para me autopromover. Eu estou aqui para dividir com vocês e podem se meter na conversa, dar sua opinião, dizer o que vocês pensam como a Zara, ok? Ok. Como tantas de vocês entendem, sabe? Não foi muito bacana tudo que eu fiz, não. Eu sou humana. Eu não sou uma santa para ser colocada no altar como muita mãe quer ser, não. Eu sou uma mulher pecadora que está sempre em dívida com Deus, pedindo perdão a Ele aqui e ali, agora menos porque já estou no outono da vida. Então, quando vem o outono, vem a serenidade, vem as folhas caindo devagarinho, vem o desejo de construir devagarinho, vem a vontade de fazer coisas novas devagarinho, sem nenhuma imposição, nem ao outro, nem a si mesmo, deixando que aconteça, deixando que floresça. Aos poucos, a coisa não se dá de um dia para o outro. Então, a gente precisa entender que está na vida, e principalmente quando você chega no outono dela, você tem uma I am Erani. Você é Erani. Uau! Erani é woman, I see imagem. Erani, woman ou Mister. Olha, já estou conseguindo algumas coisinhas, não é? Boy and young. Não sei. Olha, eu tentando falar inglês, gente. Tá uma graça isso. Tá tão gostoso isso. Então você veja, eu passei uma adolescência, uma juventude, várias primaveras dizendo a todo mundo, detesto inglês. Detesto inglês. Eu entendia bem, hablava aqui e ali espanhol, pero no mucho. Pero me contemplava. Yes. Erani, woman. Yes. Muito bem. Então, good. Eu vivi várias primaveras dizendo, odeio inglês. Meu marido era espanhol. Gostava muito de falar comigo em espanhol. E minhas filhas falam espanhol muito bem, tiraram diploma na Espanha e tudo mais. Mas eu nunca gostei do inglês. Agora, estou dando minha mão à palmatória.
Não me pergunte como, do mesmo jeito que eu entro aqui de manhã e venho o desejo de fazer uma live, acordei de manhã com o desejo de aprender inglês. E estou evoluindo, pouco a pouco, devagarinho, mas estou conseguindo, né? E aí você vê que Erani speaking English bad. Mas ela entendeu, mas ela compreendeu. Então, já dá para eu pedir um café e um táxi nos Estados Unidos, mas eu não vou lá. É um lugar que eu não vou mesmo. É o Deus da sabedoria, minha linda. Eu não tenho a menor dúvida. Ele fala comigo assim, mudando meus conceitos para melhor, aprendendo a lidar com os outros com mais paciência, com mais tolerância, com muito mais respeito, entendendo que cada um de nós é quem é, e não cabe a mim discriminar quem quer que seja. Eu só discrimino quem escolhe um político por ele ser bonito, por ele ser um traidor, por ele ser um ditador, por ele ser aquela pessoa que quer um governo para se beneficiar. Que a gente precisa entender, mas isso eu não aprendi no outono da vida, não. Isso eu aprendi lá atrás, quando eu estava começando a vida, no verão da vida. Né? Quando eu comecei a descobrir a política, hoje eu vejo que nós sustentamos os luxos, não só dos políticos, como também do Supremo Tribunal Federal, com todo o respeito que eu tenho a eles, que pelo menos eles estudaram, pelo menos eles prestaram concurso, pelo menos eles mostraram conhecimento, pelo menos eles estiveram em boas universidades para defender a lei, né? Mas quem cria as leis não são eles. Eles julgam as leis. Então, eu tenho mais respeito por eles. Mas não acho que eles devam ter, já que a nossa cultura é essa, um salário igual ao meu. Não. Embora eu tenha mestrado, eu tenha estudado nas melhores escolas, embora eu tenha me formado, tudo isso eu fiz, que nem eles. Deixa eu botar aqui no silencioso, gente, porque tem gente me atrapalhando aqui. Pronto, já botei no silencioso. Alright? Alright? Pronto, já estou aqui de novo, viu? Então, assim, foi uma coisa muito louca na minha vida, né? Então, eu descobri que nós pagamos a eles salários altíssimos. Pelo menos eles estão aí tentando ajudar como é que eu diria a vocês? No comando deste país louco. Mas outros que passeiam a toda hora para aqui e para ali, filhos fazendo cursos nos Estados Unidos, né? Os melhores hospitais do país, né? Todos eles, certo? Pagam planos de saúde altíssimos. Quer dizer, eles pagam não, nós pagamos. E foi o outono da vida que me ensinou isso. Você vê o BTS, por exemplo, eu não posso deixar de falar dos meus meninos. O BTS, por exemplo, eles fazem trabalhos voluntários. Como é o nome daquele? Stray Kids, né? Não é o meu gênero, não é o meu tipo de apresentação. Acho que tem uma tentativa de copiar muito o BTS, mas eu respeito o trabalho dos meninos. Coitadinhos em cima de um palco, se acabando de dançar. Estão defendendo deles com honestidade, com dignidade. A gente tem o direito de atirar pedras. Eu vejo gente de outras igrejas aí jogando pedra nesses meninos. Eu faço campanhas aqui solidárias do Natal. Não tem uma dessas pessoas que criticam tanto esses meninos que ajudem. Eu faço um projeto que é o Natal com Pão, onde eu arrecado panetones para distribuir com morador de rua. Aqui são muitos moradores de rua, na noite e tal. As pessoas querem saber onde eu vou entregar, a quem eu vou entregar, se eu vou entregar a drogado ou não. Gente, Jesus escolheu, olha, eu vou salvar você, eu vou lhe dar cura, porque você é branco, porque você não gosta dos Stray Kids, porque você não gosta, porque você atira pedra em quem tem uma religião diferente da sua,
essas pessoas fazem uma leitura errada do que Jesus falou. Então, assim, eu respeito, mas eu não entro na discussão, só isso eu vou fazer. Então, a gente não pode se arvorar no direito de se achar melhor do que quem quer que seja. Porque somos pessoas que temos pecados, somos pessoas que vivemos, certo, dos interesses alheios. Somos pessoas que pagamos impostos caríssimos e não cobramos nada sobre eles. Mas se vier um pão com um bolozinho da padaria e tá certo, a gente vai lá e reclama. Mas o rombo na nossa vida financeira, praticado por políticos inconsequentes, é imenso e ninguém reclama. Ninguém reclama. Pelo contrário, o cara aparece na televisão dizendo coisas aterrorizantes e as pessoas estão lá defendendo. Então, né? Por isso eu amo o outono da vida. Ele me prepara todos os anos para eu lembrar que tenho cicatrizes, que dentro de mim muitas cicatrizes foram feitas, são as cicatrizes que a vida fez e que ninguém diz, né? Mas eu estou aqui, firme e forte, esperando a primavera chegar. A primavera é o que virá de melhor na minha vida e de cada uma de vocês. Cadê? A Andressa está dizendo aqui, certíssima, amiga, Deus sempre esteve entre os humildes. Não foi no palácio, não, exatamente, não foi no palácio. Ele esteve entre os pecadores, porque também, sabe, Andressa, Jesus disse que ele não veio para os sãos, ele não veio para os bons, ele não veio para os que tinham fé, para os que têm fé, ele veio justamente para curar os outros, os que não necessariamente fossem maus, mas que estavam precisando conhecer a palavra de uma forma mais amorosa e afetuosa. Eu acho que esse foi o grande papel de Jesus na Terra. Mostrar que ele não estava aqui para um grupo, ele estava aqui por todos aqueles que precisavam de um hospital espiritual. E não, ele pegou os 12 discípulos e fez deles o quê? Médicos, que seguiam as suas ordens, que estavam ajudando a todos aqueles que precisavam encontrar um caminho. E quantas vezes eu busquei um caminho? Encontrei. Encontrei pela minha fé. Encontrei pela minha coragem. Encontrei porque eu sou uma mulher que tinha 2 filhas que precisava dar a elas o exemplo. E porque eu ainda estou viva. E se Deus me deu a vida até aqui, algum plano ele tem para mim. E se também não tem, talvez o plano dele seja este, de eu estar aqui falando para vocês que ninguém é perfeito, que o segredo para a gente ser feliz no mundo em que está é simplesmente respeitar o outro, não agredir, porque ninguém faz nada sem um motivo originário. Todos os motivos estão dentro da gente. Só falta a gente se abrir e dizer, olha, eu preciso que você creia em mim. Eu preciso que você venha comigo. Eu preciso aprender. Até aprender a ser só, gente. É uma outra coisa que o outono tem me ensinado muito. A solidão, ela tem vida, sabe? A solidão, ela é tão forte. Ela magoa, mas não maltrata, pelo menos não a mim. Aí o que é que eu faço? De vez em quando eu me vejo conversando com a minha solidão. Como se ela fosse uma companheira. E a única que seria capaz de me entender. A única que seria capaz de dialogar comigo, embora não diga uma palavra. Mas eu sei que ela está ali. A solidão tem vida. E como ela vem com o outono? Nossa, quando vem aquele vento do norte, como eu costumo dizer, minha avó dizia muito,
Lá veio o vento era do leste ou do norte? Ela dizia assim, são ventos do leste. Eu acho que coisas boas não vão acontecer. Não, às vezes é vento. Ele está trazendo alguma coisa, algumas boas, algumas não tão boas. Depende de como a gente veja e as oportunidades que a gente tire de cada uma delas. Porque coisas boas e ruins virão sempre, todo dia, toda hora, para todos. Para todos. Até para o presidente da República, que tomou uma queda, cortando a unha, se desequilibrou, caiu e foi aquele susto. Para mim foi um susto. Pode ter sido alegria para alguns, mas para mim foi. Como teria sido um susto quando o outro lá foi esfaqueado? Eu tomei um susto, porque, meu Deus, ninguém merece isso. Né? E eu nunca falei a respeito tripudiando, porque eu acho que isso é você chegar no fundo do esgoto em que esse país se abriu. Né? O esgoto a céu aberto que a gente está vendo aí, eu não vou fazer a mesma coisa. Se eu critico isso, eu tenho que dar o exemplo. E qual é o meu exemplo? Ter tolerância e respeito pelo que acontece com qualquer um. Com qualquer um. Mas também eu tenho o direito de criticar o que qualquer um faça que me incomode. O senhor Lira comprou agora uma casa de 10 milhões de reais. 10 milhões. Acho ótimo. Se ele pode, beleza. Agora, de quem é esse dinheiro? Porque o segredo para poder dizer o que fazem com o dinheiro que entra nos partidos deles. Mas não vou entrar na questão política. Estou mostrando a vocês que foi sempre no outono da vida, nos momentos de outono que eu tive a possibilidade de me entender, de ver as coisas como elas são e não me iludir mais. Gente, eu vou terminar por aqui. Flores, Luiz Gonzalez entraram, que bom! Ana Amaral, 280 e Flores, Luiz Gonzalez. Pena que você entrou um pouquinho mais tarde, que já estou saindo. Eu estou saindo porque já está na hora, eu já enchi o saco da galera que está aqui. Obrigada pelas pessoas, inclusive, que disseram, estou adorando, que bom. Fico muito feliz. Então, se você está adorando, se você gostou, eu peço, por favor, depois pegue esse vídeo. Ele está aí no feed, tá? E compartilhe com outras pessoas. Ou então, antes de sair, por favor, se você gostou, dê um like. Dê um like. E envie. Compartilhe logo com alguém. Isso vai me ajudar muito ao Instagram, ao YouTube, entenderem que minhas lives são lives que qualquer pessoa... Bom dia, Ana, como vai? Tá boa? Bom dia, minha linda. Para que as pessoas, para que essas plataformas entendam que meu vídeo está sendo legal, está sendo bem recebido por vocês, tá bom? Outra coisa, minha gente, que eu não quero sair daqui sem deixar. Meu livro está chegando, já está na gráfica, está quase pronto e eu vou publicar nas redes. Por favor, me acompanhem aí, me sigam nas redes para verem a propaganda no meu livro. Eu vou fazer a minha vernissagem, o meu lançamento no dia 8 de maio. Eu poderia fazer no final de abril, mas eu quero fazer no mês de Nossa Senhora. Porque é um mês que eu gosto, maio é um mês que eu gosto muito. Então, assim, ele vai estar à venda. Vocês iriam adorar se lessem. Eu vou ver se existe alguma forma de eu entrar nessas plataformas para publicar o livro e as pessoas poderem ler através dos sites de leitura de livros. Mas eu não sei como é que faz, ainda vou ser orientada pela minha editora. Mas, a princípio, dia 8 de maio vai estar aí, ó, o meu livro, Mulheres Flores. O nome não é Mulheres São Flores, porque daria uma conotação de lindas, cheirosas, bonitas, e não é bem assim, né, companheiras? Assim, Mulheres São Flores, vocês só vão entender o título quando lerem o livro. Olha a chantagem. Só digo se vocês lerem o livro, tá certo? Então, eu peço a vocês que, por favor, no dia em que eu compartilhar com vocês todos, na minha página, no YouTube é simplesmente Rosana com Z também. No TikTok é simplesmente, é tudo a mesma coisa, simplesmente Rosana com Z, tudo junto.
E o Rosana é com Z e termina com Z. Então, vocês, por favor, compartilhem, viu? O meu livro também. Eu vou agradecer muito, 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 muito. Um grande beijo para vocês, um excelente final de semana. E, meus amores, fiquem com Ele, com Deus. Vocês não podiam ficar em melhor companhia. Tchau, tchau.